Com o Marcelo Pepe. Tudo bem, Pepe? Tudo bom, meu xará? Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Tudo em paz, né? Tudo legal, tudo correndo bem. O assunto que você vai abordar hoje aqui no Negócios e Carreiras tem muito a ver com o que a Leila falou agora há pouco no mercado de trabalho. Exatamente, né? As famigeradas entrevistas de emprego. Pois é. Comunicação, entrevistas de emprego, né? Exatamente. Algumas dicas muito úteis para o candidato que está no mercado de trabalho e quer se destacar dentro das seleções para trabalho. A Leila destacou a pontualidade, é fundamental isso mesmo, né? Mas outros pontos também são importantes, né? Não se discute que a pontualidade é vital, realmente. Aliás, você está um pouco na antes. Sim, tudo, não apenas. E como dizem, né? Onde que a pontualidade, em que país que a pontualidade deve ser importante? Aí as pessoas dizem, na Inglaterra. Não. Onde você estiver, a pontualidade é muito importante no mercado de trabalho, sem dúvida. Bem, e como se preparar então para ir a uma entrevista em uma empresa, Pepe? Uma coisa muito, muito importante que um candidato tem que ter, que você que quer entrar no mercado de trabalho, você que já está no mercado de trabalho buscando uma recolocação, buscando uma nova colocação, uma coisa que você tem que ter em mente é entender se você é adequado para a empresa onde você está querendo trabalhar. Então você tem que conhecer os valores dessa empresa, saber o que a empresa prega, como é que ela trabalha, para que você se prepare para uma entrevista com qualidade. Primeiro de tudo, saber se realmente aquilo é o que você quer fazer. E aí sim, pesquisar muito bem a empresa, conhecer quais são os últimos negócios que a empresa se envolveu, quais são os desafios que a empresa busca para o próximo semestre, para o próximo biênio e por aí vai. Para quê? Para ter assunto na entrevista. Porque na comunicação é importante ter conteúdo. Se você simplesmente fica lá igual um dois de paus, olhando para frente e respondendo sim ou não para as perguntas, uma pessoa totalmente despreparada, que não conhece nem a empresa para onde ela quer tanto trabalhar. Então, pesquise um pouco sobre a empresa, vá no site, busque as últimas notícias, faça o seu clipping próprio sobre o que tá na mídia sobre aquela empresa. É muito importante isso para dar uma boa entrevista. Bom, estando lá, como o candidato deve se portar numa entrevista de emprego? Algo que é vital numa entrevista é a honestidade. A pessoa tem que se portar. Primeiramente, falar de maneira firme, falar realmente o que está pensando a seu respeito, a respeito da empresa, a respeito do trabalho. Seja sempre muito transparente, muito verdadeiro em tudo. É claro que aquelas dicas feijão com arroz, a gente sabe. O aperto de mão deve ser firme. Sim. Durante a entrevista, olhar nos olhos. Isso é o básico. A linguagem não verbal é até básica. Você tem que se sentar numa boa postura, tem que procurar ter contato visual com o teu interlocutor. Isso é observado, inclusive, né? Exato. Sua postura, né? É claro, se a pessoa está dando uma entrevista e está olhando para baixo, olhando para o papel, olhando para as mãos, olhando para o teto, olhando para as coisas, aí a pessoa não transmite seriedade, segurança, honestidade. Firmeza. Firmeza, exatamente. É importante você pensar nisso. Será que durante a entrevista estou sendo avaliado? Agora, algo muito importante que eu quero dizer aqui é o que vem antes de chegar na mesa da entrevista. Chegar na entrevista. Às vezes, na recepção, você está sendo avaliado e não sabe. Sem perceber, Na né? recepção. Eu conheço algumas seleções para vendedores que usam essa tática. Colocam uma pessoa esperando, marcam uma hora. Dizem assim, olha, 8 da manhã, 8h15 eu vou te receber. Aí deixa a pessoa 8h30, 8h45, 9, 9h50. Deixa a pessoa esperando um tempão. Para quê? Para avaliar se a pessoa é resiliente, se ela realmente vai ter paciência. Porque diante de um bom cliente, você muitas vezes tem que ceder um pouquinho para conseguir aquela conta. Às vezes uma conta de milhares e milhares de reais, o vendedor vai ficar com raiva na recepção, vai tratar mal a recepcionista e tudo isso é relatado lá dentro. Uma pergunta que eu acho que incomoda muita gente é como quando perguntam, fale de um defeito seu. Tem gente que não sabe como responder perguntas como essa. Aí responde perfeccionismo. Exatamente. Aí você é perfeccionista. Fica sempre respondendo aquelas coisinhas, né? Os defeitos que as pessoas entendem como qualidade. É um disfarce bobo. De uma dica que eu dou para os meus coaches, para as pessoas a quem eu dou algum suporte em comunicação, eu sempre respondo o seguinte: quando te perguntarem seja defeito ou qualidade, responda uma característica. Você tem característica. Eu tenho uma característica, por exemplo, em vez de eu dizer eu sou desorganizado, eu gostaria de dizer eu sou expansivo. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso acaba denotando uma
certa bagunça em alguns momentos, verdade. e por certas vezes pode denotar uma grande criatividade. Pode, né? Uma pessoa que é muito expansiva, muito comunicativa, ela ao mesmo tempo pode ter esse lado positivo, como pode ter o lado negativo dela perturbar o ambiente, Sim. dela interferir no trabalho dos outros. Logo, assim como eu falei no início, seja sincero. Verdadeiro, né? Diga. Tem que ser verdadeiro. Isso, diga uma característica que você tem. Se perguntarem assim, você tem algum defeito? Você pode responder, certamente algumas características que eu tenho para alguns cargos podem ser um defeito e ao mesmo tempo para outros cargos pode ser uma grande vantagem, uma grande qualidade. Portanto, responda a sua característica e explique isso para o teu entrevistador. E sempre veja se realmente para o cargo que você pretende aquela característica é positiva. Vestimenta, roupa ideal para uma entrevista de emprego. Caramba, Esse é outro problema, né? Isso é legal, porque eu já entrevistei muitos candidatos para algumas vagas dentro de empresas ou que eu tive ou que eu gerenciei, e que eu reparei que a pessoa se vestia, vamos dizer assim, um overdressing, né? A pessoa se vestia um pouco além do que ela deveria. Exagerava nos acessórios, exagerava na roupa, e eu sempre dizia a seguinte frase: você está parecendo um letreiro de fast food. A gente vê um sanduíche, mas depois que compra, quando recebe é outra coisa. Você precisa saber se o que você vai apresentar na entrevista de emprego se está adequado ao que você vai entregar no dia a dia de trabalho. Sim. É daquela forma que você vai se vestir ou está um pouquinho além? Não é? Nada de exagerar, como a Leila falou ainda há pouco, nada de exagerar no perfume, nada de exagerar na maquiagem, seja suave, seja leve, para que você entregue algo verdadeiro para o teu cliente. Não vai chegar numa entrevista de bermuda, é claro, mas também não vai chegar no trabalho de bermuda, a não ser que o ambiente permita aquilo, a não ser que o ambiente seja aquele ambiente mais, vamos dizer, mais popular, não é? Mais New Age, em que as pessoas estão... Por isso que é importante o que você falou, né? Pesquisar primeiro sobre a empresa. Exato, conhecer como é o ambiente. Aí você vai trabalho. saber de que forma você vai se vestir. Né? Você sempre deve se vestir um pouquinho melhor, pouquinho, mas não muito. Não vai chegar com um terno numa entrevista numa agência de publicidade de jovens. Não vai. Para finalizar, que livro você indica para essa semana? Eu vou indicar o livro Multiplicadores. O livro Multiplicadores, escrito pela Liz Wiseman e pelo Greg McKeown. Ele fala sobre aquele tipo de líder que levanta o seu liderado, aquele que ergue, aquele que aumenta a inteligência do seu liderado. Há líderes que diminuem, são os líderes diminuidores. Você vem com toda a competência e ele te joga para baixo. E há aqueles líderes que extraem o melhor de você. São os multiplicadores. E uma dica que tem muito a ver com o programa de hoje é que se você vai entrar numa empresa, entre para ser líder. Isso não é para elevar a sua autoestima ou a sua arrogância. O que eu quero dizer é que o papel de todo líder é formar líderes. Se você entra numa empresa e você tem capacidade de se tornar líder, você tem muito valor para aquela empresa. Portanto, se você tem isso dentro de você, não entre em nada para ser rabo. Entre em tudo para ser cabeça. É isso. Obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Um forte abraço para você, uma ótima semana. Valeu, um grande abraço. Na CBN, Negócios e Carreira.